Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bom? E vocês aí? Eu estou bem, muito contente com esta troca, porque até te disse quando a gente se conheceu, tem algumas marcas e carreiras que para alguém que olha para isto, eu acompanho durante muito tempo, tenho muito respeito pela Stefanini, muito pela tua carreira, então estou muito feliz com a oportunidade da gente poder trocar e agradeço a tua generosidade na loucura da sua rotina de da gente ter conseguido parar para conversar. Obrigado, viu, Bruno? Não, imagina, pô, o prazer é meu, cara. Eu fico feliz de. É o contrário, eu fico feliz de ser convidado. Acho que poder ouvir toda vez que a gente. O mundo já diz, né, que você aprende mais quando você compartilha aquilo que você faz, né? Então eu acho que Sim. é legal compartilhar, mas é legal também ouvir e aprender, né, com quem tá aí todos os dias conversando e falando com muita gente sobre o que fazer nesse momento, né? Eu acho que a pesquisa ela começou muito por este lugar do que fazer, sendo que a gente está lidando sem um protocolo muito claro e sim dentro da experiência. E aí, para quem está assistindo a gente, o Acontece Carreira ele é um projeto de pesquisa onde pela Cornerstone Career lidar com carreiras de lideranças executivas ao longo da sua trajetória, todo ano a gente para e pesquisa sobre um tema que ele recorta as carreiras, para a gente entender como é que isso está impactando o mercado, onde no primeiro momento a gente conversa com executivos de recursos humanos e depois a gente pergunta para você aí, numa pesquisa nacional no meio do ano, de como é que este tema está impactando a tua carreira. E hoje, para a minha felicidade e para a riqueza do projeto, o Bruno Zaff, que é o vice-presidente global da Stefanini, está cá conosco. E quando a gente começou a curadoria, Bruno, tinha um lugar da gente não cair muito no clichê do que é certo e errado, bom e ruim, mas que a gente olhasse por esse tema de gerações, naquilo que acho que se abriu muito bem, diga assim, como lidaremos com este mundo de ter quatro gerações operando no mercado de trabalho, com olhares muito distintos, e que quando a gente começou a fazer a pesquisa, a diferença surge rapidamente, né? Mas Sim. a gente começou a tentar achar o que tinha de comum recortando as gerações. E aí tem um tema que, mesmo sendo olhado e entendido diferente de cada uma das gerações, me parece que é um tema comum, que é a questão de autocuidado, saúde mental, que me parece que isto está conversando com as carreiras, não importa a geração. Isto faz sentido para você e para vocês dentro da Stefanini? Isso faz sentido. Na verdade, assim, eu tenho também estudado um pouco sobre isso. Tenho visto algumas pesquisas que foram divulgadas recentemente, etc. E as gerações elas vêm se preocupando mais em pedir ajuda, né? E compartilhar melhor um pouco das angústias. Então, o que acontece, né? As gerações mais antigas, ali, quando a gente for falar dos nossos pais, por exemplo. Falar que você queria bater um papo no psicólogo ou se abrir para um amigo, às vezes até para sua esposa, era um negócio que não era normal. Não estou dizendo que não Sim, faziam, né? sim. Psicologia já há muito tempo é uma das principais carreiras, inclusive em universidade, uma das mais procuradas. Então, assim, não estou dizendo que não fazia. Mas não era algo tão aberto em se dizer que, poxa, eu estou, né? Eu tenho uma pessoa, eu converso A com um psicólogo, um vulnerabilidade ela psiquiatra. não era uma característica de segurança dentro do mercado de trabalho, né? Ela não era. E agora o que acontece, né? A gente começa a olhar que isso ele tem se tornado cada vez mais normal no ambiente de trabalho. Então, eu tenho até algumas correlações que falam assim, pô, será que agora a gente começou a se preocupar, as empresas estão preocupadas, estão oferecendo, ou é a famosa lei do mercado, né? Porque a lei do mercado é o seguinte, é o produto que o cliente demanda, do jeito que o cliente Sim, demanda. Então, sim, antigamente também era importante, mas não era tão demandado. Você tinha as conversas duras dentro de uma sala fechada. Era aquela história de uma pessoa de terno de um lado com uma pessoa de terno do outro, uma mesa grande no meio, né? E não necessariamente você podia falar as coisas da forma que você queria falar. E isso tudo veio desmontando, né? Então, eu acho, eu brinco às vezes que as gerações que vêm chegando, elas vêm para melhorar, mas nem sempre elas vêm para melhorar, elas vêm para mudar um pouco alguns estigmas que eventualmente elas não aceitam mais. Então, aquele estigma de que você é fechado, não tem conversa,
que o trabalho é diferente da sua vida pessoal, você não leva para casa os problemas do trabalho. Hoje em dia é cada vez mais fluido, né? Ainda mais com o celular, você vive no trabalho, o trabalho vive a sua vida pessoal. Minha esposa Sim. conhece o Marco, a Graça, a família, né? Os principais executivos da empresa que eu me relaciono, a família deles também conhece a minha família. E assim, acaba sendo um processo meio normal. Às vezes você está conversando com eles no telefone, ó, peraí, eu preciso, né, ter um tema aqui em casa que eu preciso resolver, já te ligo, me dá 2 minutos. Então, isso eram coisas antes que eram inaceitáveis e elas passam a ser aceitáveis. Agora, isso não muda o fim, né? Qual que é o fim? É ter performance dentro das empresas para que as empresas continuem crescendo e elas continuem abrindo espaço para que as pessoas continuem querendo crescer, aquelas que querem crescer, que querem fazer carreira, né? Chama Acontece Sim. Carreira. Então, aquelas que querem fazer carreira, a empresa ela precisa crescer, porque quanto mais ela cresce, mais oportunidade ela gera, quanto mais oportunidade ela gera, mais espaço, quanto mais espaço, mais oportunidade para todo mundo. Então eu acho que assim, o, o fim, né, o efeito fim de fazer as empresas crescerem, de ter conversas importantes para que a gente possa chegar onde a gente quer, não mudou. O que vem mudando nas gerações é o meio, né? Então, a forma de fazer isso, né? A forma de você buscar ajuda. O que eu faço com o meu dinheiro? Então, pô, todos querem ganhar dinheiro, cara. Assim, ganhar dinheiro quer dizer ter um trabalho legal, que você goste de estar lá e ganhe o seu dinheiro. Só que talvez antigamente o dinheiro era para uma coisa, hoje em dia você quer usar para sair com seus amigos, para viajar. Mas como é que você vai viajar se você não ganha dinheiro, se não tem emprego? Aqui, Sim. então, antigamente, era nossos pais, acho que talvez por conta de guerra e etc., eles eram poupadores, né? Então, eu preciso guardar dinheiro, porque inflação, guerra, mudança de moeda. Hoje em dia, as pessoas dizem, cara, o dinheiro não vai para o caixão, né? Então, será que eu preciso poupar tanto ou eu tenho que aproveitar um pouco? Mas as condições também mudaram muito, né? Então, nossos pais Sem enfrentaram dúvida. guerra, ou talvez o avô, dependendo da geração que está olhando. Eles enfrentaram guerra, enfrentaram mudança de moeda, enfrentaram hiperinflação, eles enfrentaram coisas que fizeram eles poupar e falar, cara, sei lá, comprar uma casa, ter onde eles brincam, né? Ter onde morrer, cair morto, né? Aquela história. Ainda era algo super importante, né? Hoje em dia talvez não seja, mas qual que é sempre o meu receio? Eu fico naquela dúvida, porque a nossa geração, talvez aí, né? Tá entre a dos nossos pais e a dos nossos filhos, né? Nossos filhos de aproveitar um pouco mais, os nossos pais de poupar um pouco mais. E a gente fica naquela dúvida de até onde é o ponteiro adequado. Então é isso que é legal aprender Sim. com a nova geração, né? E a gente é uma geração, vai, de transição, assim como a próxima geração vai ser uma transição entre nós Será? e nossos netos, né? Só que o mercado de trabalho ele está ficando por conta da tecnologia, né? Eu acho que é a primeira vez você tem 4 gerações concomitantes dentro do mesmo espaço. E Sim. isso é muito rico, tá? Isso é muito, ao mesmo tempo que para o RH é uma dificuldade gigantesca, isso é muito rico de você poder observar. Ele é rico, mas ao mesmo tempo ele é desafiador, porque aí você vai tendo visões mais distintas dentro de um objetivo comum, né? Totalmente, totalmente. E é engraçado que, por mais que a gente fale, a gente abra o LinkedIn, tenha muito conteúdo disso e fale sobre lidar com essas estruturas, eu sinto que as organizações ainda se sentem receosas em colocar isso. Mas pensando num prisma do teu olhar, o que, que a organização ganha trazendo e emergindo esses diferentes olhares? Aí a gente falou sobre autocuidado, mas entre as Sim. rotinas cotidianas da companhia. Então, eu acho o seguinte, né? De novo, a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai observando as gerações que antecederam a gente vai aprendendo aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer, né? Sim. Então o que acontece? As gerações que estão vindo, elas também já vieram olhando, observando, talvez os pais, os amigos, os tios, o que eles querem e o que eles não querem, né? Sim. Então, essa história de que a empresa precisa se adaptar à nova geração, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tem um meio do caminho. A geração também tem que se adaptar um pouco, né, ao que precisa ser feito, né? Então, é, a gente viu empresas que cresceram muito e foram muito felizes no momento e que agora exigem uma transformação gigantesca, né? Talvez Uhum. até uma transformação nativa digital. E aí nós somos, de novo, uma geração de transição, mas a próxima já é nativa digital, já nasceu digital. E a gente Sim. precisa deles para transformar aquilo que a empresa atual é, né?
Então, eu brinco muito assim, a Stefanini, por exemplo, ela vende aquilo que as empresas precisam adquirir no mercado, porque talvez elas não tenham a competência interna, né? Tô dando um exemplo aí, quando a gente fala de IA, de De desenvolvimento e acelerar. tal, Sim, e acelerar. Então, eu preciso ter dentro de casa alguém que já está adiantado com relação ao mercado, porque o mercado vai uhum. demandar isso, né? Então, imagina a velocidade que as coisas precisam acontecer. E aí, quando você olha, por exemplo, as tecnologias mais novas, elas vão amadurecendo, mudando, crescendo a cada 3 meses, 4 meses, você tem uma, né, uma mudança nova. Então, eu brinco e falo, pô, a gente acabou de desenvolver a gente tem um produto, né, que a gente desenvolveu internamente para treinamento interno, que ele é um analisador de pitch, né? Então, o que acontece? Pô, será que eu estou preparado para essa conversa que eu vou ter, do mercado que eu vou ter, para as perguntas que eu vou ter? Eu vou lá, gravo um vídeo de 4 a 6 minutos e a IA me dá feedbacks com relação ao conteúdo, com relação ao meu tom de voz, com relação à minha postura e assim por diante. E ela me encoraja já a melhorar aquela linha de raciocínio. E aí durante o nosso kickoff, né, eu parei o time inteiro nosso de pessoas e fiz uma pergunta. Eu falei assim, gente, quem aqui não sabe programar nada, não sabe uma linha de Nada. código? Nada. 100% levantou a mão. Eu falei, pois é, mas esse programa que a gente acabou de fazer, que está com 3.200 vídeos gravados, feedbacks importantes, cara, persona based, porque agora eu não faço um treinamento para todos. Eu faço treinamento Sim. específico para que cada um Sim. precisa, não tem uma linha de código escrita. É que legal. Ele é inteiro feito já numa plataforma nova de tecnologia que nós temos, que o mercado também já começa a olhar, e que não necessariamente você precisa sentar e saber programar. E aí todos, né, olharam, arregalaram o olho desse tamanho, e eu brinquei e falei assim, então 100% dessa sala, na teoria, seria capaz de desenvolver esse produto. Olha como o mundo mudou. Claro. Então, e talvez você fale assim, tem geração que já está fazendo e desenvolvendo, e Python, e já vou me arriscar, e tem geração que você fala assim, aonde eu clico para começar, sabe? O cara pode até estar Como é que interessado, abre? mas exato, o cara está interessado, É, é ele isso quer, ele tem a mesmo. cabeça, ele tem a mentalidade, mas ele tem que voltar 10 passos, né? Então É. eu acho que essa é a beleza também da nova geração, assim, da gente conseguir ter, cara, a resiliência das nossas gerações, né, que passaram por temas assim complexos, de novo, a gente talvez não tenha passado por guerra, mas a gente passou por 2 impeachments, a gente passou por Nossa. moeda, a gente passou por inflação, a gente passou por um monte de coisa, né? Sim. E a velocidade deles que já nasceram global, internacional e que precisam da nossa direção e da nossa resiliência para ajudar a fazer chegar lá, né? Então, Sensacional. Eu fui lembrando, você foi falando da troca, tem uma das pessoas da minha equipe aqui, da nova geração, que às vezes eu estou trabalhando e eu olho para ele, ele está me olhando e falo assim: fala, você tem uma ideia de como eu faria isso diferente? Ele tem. E é muito legal isso, né? Porque se por um é, lado eu tenho uma musculatura e um cabelo branco para lidar com essa história, ele tá olhando por um viés diferente do que eu tô olhando. E não é porque eu é sou isso. ruim, é porque eu não tenho esta habilidade intrínseca diretamente ligada a mim. E é legal aprender com o outro, né? É isso, a linha de raciocínio já é outra, assim, a forma de É, conseguir já é outra. Eu tenho um filho de 10 anos, né? Ele já nasceu, o primeiro videogame dele, no bom sentido, já nasceu em rede, já nasceu sim, 360, é já isso. nasceu com fala escrita, já Você aprendeu a nasceu. jogar o Pac-Man e o Pitfall, né? É isso. Ele já nasceu, ele já tem lá o caractere dele, o É isso. bonequinho dele, que ele escolhe a roupa, ele escolhe isso, ele escolhe aquilo. Então, não tem como minha linha de Não, raciocínio ser igual à linha de raciocínio dele, né? Agora, impossível. o que que é legal disso, né? A nossa também não foi a mesma dos nossos pais, né? E talvez para a geração antiga, para a nossa, né? É, a curva de aprendizagem era maior, era mais tempo. Sim. Talvez eles fossem mais resistentes, porque você não viveu o que eu vivi, a inflação, a guerra, tá tudo bem. Graças a Deus a gente não viveu. Espero que as próximas gerações também não Também vivam não isso. vivo. Sim. É isso. Mas a curva de aprendizado ela era maior, você tinha mais tempo para aprender. O cara teve tempo para aprender a fazer fórmula no Excel, né?
Da nossa para a próxima, o tempo diminuiu. E da próxima para a próxima, é Aumentou aqui, muito. ó. É isso aí. Então a velocidade e a linha de raciocínio muda muito. E a gente tem que se adaptar. Mas por outro lado, também a gente tem que adaptá-los, né? A gente tem que dizer para eles também que assim, ó, cara, o caminho é por aqui. O cubo mágico, ele não é todos, né, da mesma cor, exatamente porque tem que ter uma dificuldade intelectual para chegar lá. Isso aí. Assim, tem o desafio, tem a resiliência de dar errado. Acontece, né? Então eu acho que tem um aprendizado mútuo aí que é importante. E aí, trazendo esta reflexão, eu tenho provocado os executivos dizendo que eu acho que não está fácil ser recursos humanos nesse momento, porque Não. ninguém sabe um pouco a fórmula de como trabalhar, mas imagino que na organização deve todo mundo olhar para o Bruno em algum momento, imaginando que o Bruno e a equipe têm ali o processo a ser feito. E está sendo muito bacana, como um grande benchmark, a gente poder trocar na visão de o que você está percebendo aí nesse desafio que você tem de que a inovação parece que virou um termo de todas as carreiras, não importa se o RH, se a operação, se o financeiro, todo mundo fala de inovação. Como é que você consegue conciliar que estas diferenças de olhares se tornem em colaboração e inovação? Tem alguma prática vivida por vocês ou que você enxerga que pode ser um caminho relevante para as organizações? Assim, não tem bala de prata, assim como nunca teve, tá? Sim. Eu tenho uma provocação, é uma brincadeira, eu falo, cara, entre RHs, né, que se a gente tivesse fazendo tudo certo, a turma não tava buscando tanta ajuda psicológica por aí, entendeu? Então, a gente também tem que aceitar que a gente está tentando fazer o melhor, mas não necessariamente a gente Sim, está conseguindo fazer tudo certo. sim. Agora, qual é o caminho que nós estamos indo, tá? O caminho é o seguinte. Primeiro, a gente está falando, o RH ele fala assim de performance, tá? Eu já usei essa palavra aqui 2, 3 vezes porque é um caminho importante. O que é performance para a gente, né? Isso tem que ser traduzido. Performance para a gente é treinar, treinar sério, praticar, fazer, arriscar, tentar, errar, porque na hora do jogo você está preparado para isso. Então, isso para a gente é performar, né? No nosso kickoff, nós tivemos mais de 850 executivos agora do mundo inteiro. E eu no palco, na abertura, eu falei exatamente isso. Eu mostrei um vídeo do Stephen Curry, né? Que ele é o maior arremessador de três da história da NBA. Ele mudou a história do jogo, né? Porque antes o jogo Super. era muito dentro do Toda a garrafão. Ele dinâmica. levou, Ah, ele levou para fora do garrafão. Mas eu mostro lá que ele fala que ele faz 500 arremessos por dia, não sei quantos arremessos por semana, não sei quantos arremessos por ano. Durante os 15 anos de carreira, o número de cestas de três que ele fez é 0,1% do número de cestas do número de arremessos que ele fez na carreira dele. sim. Então, o que é performance? É quando você alia o talento, a execução, ao treinamento, à didática, ao ritmo e etc. Tá? Então, isso eu acho que é importante. O RH passou um tempo falando muito de coisas que eram muito intangíveis e não podia cobrar performance. Sabe aquela história? Não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Vamos ser honestos. A gente tem que cobrar performance. Agora, por que a gente entra na performance e a gente cobra performance? Porque quanto mais a empresa cresce, mais espaço eu tenho para Para poder falar de crescer. carreira, para poder Tenha falar de dúvida. crescimento, para falar de recrutamento interno, para falar de avaliação de desempenho. Então, o que eu tenho trazido muito no RH e a gente tem feito isso, assim, até agradeço assim o time imensamente porque eles são super abertos para essas discussões. Vamos falar de IA para a empresa? Vamos, mas eu tenho que fazer interno. Então, Uhum. a avaliação de treinamento hoje é esse analisador de pitch que eu comentei, que ele é 100% em IA. Nossa avaliação de desempenho 100% em IA. Nosso recrutamento, ele tem etapas muito fortes de IA e eu sempre falo e a gente sempre mantém que a entrevista final, a entrevista do meio para o fim é gestor, tá? A gente não delega isso para IA, mas é fato que a inteligência artificial ela trouxe bastante produtividade nos primeiros passos, né? Claro. A gente coloca recurso também em clientes, e esses recursos são alocados em clientes. A gente tinha uma estrutura para ajustar o currículo, botar no padrão. Hoje tudo isso é feito por IA, então as informações são do currículo real, mas Original. para você anonimizar, para você colocar já no padrão da empresa, para você tirar a idade, aquela história toda, já é tudo feito por IA. Então você vai ganhando
muita produtividade e muita escalabilidade com o uso da inteligência artificial. Além disso, a gente tem a Solfi, que o atendimento dos nossos colaboradores no primeiro nível, o primeiro atendimento, ele é feito diretamente por uma inteligência artificial. No último ano foram 270 mil chamados Diretamente com elas. Que legal. resolvidos pela inteligência artificial. E tem alguns que escalam, vão para um atendimento humano, porque aí pode ter alguma coisa que aconteceu que, né, eventualmente você precisa ali de uma tratativa humana que faz sentido, tá tudo bem. Agora, aí você fala assim, tá, Bruno, mas como é que as pessoas estão reagindo para isso tudo? Elas não querem falar com o ser humano? Cara, depende. A gente tem visto que o índice de avaliação, de feedback, a qualidade, a resposta e a satisfação do nosso colaborador, ele está crescendo. Por quê? Sim. Porque para alguns temas, puta, eu preciso do meu lerite, eu preciso corrigir as férias, eu preciso lançar não sei o Não, quê. você não lembra? Eu Eu preciso lembro saber do a procedimento. fila do DP. Você não lembra a fila do DP? Tinha a Não, portinha, não né? Que às pode vezes abria de tal portinha horário, que tal você tinha horário. que chegar, às vezes tinha aquela fila para fazer a mesma Acabou. pergunta que era: tô com dúvida do meu lerite ou do meu benefício ou das minhas É férias. isso. Eu não sei se ter este parceiro de IA acelerando a minha resposta, isso é prejudicial, né? Não, então, ele muito pelo contrário, as pessoas estão adorando, porque isso é rápido para elas. Agora, tudo Claro. bem, eu vi meu olerite, eu tenho uma dúvida, eu quero falar com alguém. Aí você passa para Sim, uma pessoa, não tem problema. sim. Mas são 270 mil chamados no ano. É É muita um coisa. negócio assim, é muito Muita grande. coisa. E aí o que acontece? Com o uso da inteligência artificial, pô, nós temos vários países. Então, como é que ela sabe se você está no Brasil ou no México? Qual é a lei do Brasil, qual é a lei do México? Hoje em dia você consegue fazer isso, né? Então você já tem uma base estrutural para poder fazer. Então, voltando na sua pergunta, como é que a gente está fazendo? Cara, eu preciso fazer acontecer para jogar isso para dentro da empresa. E aí a gente tem feito programas de cultura muito forte. Então a gente tem semanas de IA que são globais. A gente tem os embaixadores de IA. Esse ano foram mais de 800, quase 1.000 pessoas que são embaixadores de IA dentro da empresa. O que são os embaixadores? O cara que conhece mais ajuda o cara que conhece menos, todos se fecham num projeto, ideias diferentes para construir alguma coisa que seja relevante. A gente premiou os 3 principais projetos, que foram super bacanas, foram super bem feitos. E ao mesmo tempo a gente vai trazendo pessoas que talvez tenham algum receio da tecnologia, vai mostrando que, pô, a tecnologia não é um monstro, né? Muito pelo contrário, ela é mais fácil de lidar do que a gente imagina. Então, você tem os jovens que já estão, talvez, estão entrando no mercado, que já estão mais acostumados, e você tem aqueles caras que não sabem ainda, né? Sei lá, o Bruno da vida, o Bruno Zarf, que não está tão habituado a entrar e fazer alguma coisa. Você bota todo mundo dentro da mesma cancha, e aí um vai ensinando o outro, um vai tirando o medo daqui, o medo dali, você vai vendo que, no final das contas, não é um monstro, muito pelo contrário, né? Eu brinco e falo que, pô, o BI, né, que todo mundo hoje olha e acha maravilhoso, há um tempo atrás era o Excel, há um tempo atrás. Sim, Então a Power gente tem que saber BI. falar de dados, a gente tem que saber falar de qualidade de informação, de IA, de insight, a gente tem que ser é, fluente nisso. E aí uma geração vai ajudando a outra, e esses programas, de novo, tá? Para mim não tem uma bala de prata. Eu acho que é uma conjuntura de programas que vão dando segurança para este mundo instável de transformação contínua. Então, antes a gente tinha medo de se transformar, hoje a gente está habituado a transformar. E como é que o RH, que tinha BP, sabe, de estabilizar o estresse, diminuir o estresse, falou, cara, mas agora eu vivo sob estresse, porque eu vivo mudando, né? Mudança, ela gera esse tipo de estresse, né? Tem gente que fica esperando, tem gente que é early adopter, tem gente que reage mal à mudança. Então, o próprio RH está mudando para poder trazer essa segurança no mundo mais acelerado e de transformação. Muito bom, Bruno. Eu tava com. É muito bom quando a gente tem expectativa atendida e foi um prazer ter você aqui. E mais que isto, obrigado pelas reflexões. Saio daqui com um monte de pontos que interessam e acho que quem acompanhou a conversa também. Obrigado pela disponibilidade, tá? Não, imagina, eu fico feliz, cara. Sempre que vocês precisarem, se alguém tiver dúvida, sabe onde me procurar, na Stefanini, nas redes sociais, fique à vontade. Eu também quero, né, ouvir e aprender bastante com vocês aí. Valeu, Bruno. Até breve. Um abraço, tchau, tchau.